Você acorda toda xoxa, manga quenga, requenguela, e se você não dá presta atenção em você mesma, você passa o seu dia reclamona, chata, de mau humor, frustrada, numa energia horrorosa que ninguém merece conviver com uma pessoa desse jeito. Tá ressoando por aí? Pois é, quando isso acontece, se dê preste atenção. Vai lá, toma um banho, se arruma, põe aquela roupa para você virar uma loba maravilhosa e vai viver o seu dia numa outra energia. E aí você tá lá vivendo o seu dia, dali a pouco você lembra daquela situação, daquela pessoa, de sei lá o quê, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo ali. E a hora que você vê, você tá cuspindo fogo para todo lado, voltou aquele mau humor, voltou aquele negócio todo e você simplesmente não consegue fazer o que você precisa fazer porque aquele negócio, aquela situação, aquela pessoa tá te atormentando. Tá ressonando aí com você? Então, fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso, aproveitando esse aglomerado de planetas em peixes, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua e Nodo Norte. Inclusive, parabéns, piscianas e piscianos maravilhosos. Bom, você está no podcast Loba Deusa, que agora estamos aqui pelo YouTube, pelo Spotify e também no nosso canal no WhatsApp, então você pode me acompanhar por um desses. Seja lá de onde você estiver me ouvindo, eu que sou Bia Viana, deixa a sua curtida, deixa aqui um foguinho, um comentário para eu saber que essa mensagem chegou até você e vamos junto mergulhar nesse insight. Quando a gente fala das nossas emoções, existe hoje uma visão muito deturpada, assim, de que elevação espiritual é você não sentir mais as coisas, é você não ter mais oscilação emocional. Só que, gente, isso é uma fantasia sem tamanho que a gente cria. Sabe por quê? Porque, pasme, e você não precisa acreditar em mim, observa isso no seu dia. Você não controla as suas emoções. Então não tem como você relacionar que você vai ser um ser espiritualmente evoluído se você não sentir mais nada. Porque imagina que chato você conversar com uma pessoa que não sente nada. Você vai lá, você conta um negócio super legal para ela. Ela não consegue demonstrar alegria. Aí você conta um negócio muito triste. Ela também não consegue demonstrar tristeza. Aí você produz conteúdo, você vai lá ver um produtor de conteúdo espiritualmente elevado. Você não consegue nem conversar com a pessoa, porque a pessoa não tem emoção na voz dela e ela fala assim, igual um boneco de posto. E você fala algo legal e não demonstra alegria. E você fala algo triste e não demonstra tristeza. Gente, é chato, chega a ser chato. Então, a gente precisa colocar as nossas emoções no seu devido lugar. E é um trabalho que a gente faz de desentupir esse rio que vive dentro de nós. Existe um rio que flui por entre os nossos corpos, os nossos campos vibracionais. Esse rio, ele é simbólico, obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor da deusa. Mas, se a gente pega mesmo esses ciclos aonde a gente tem muita água no céu, que astrologicamente está cheio de água, e internamente a gente está cheia de água também. Se as nossas emoções não estão no lugar correto, nesses momentos se torna quase que insuportável. Por quê? Porque se as suas emoções não estão sendo devidamente vividas na forma adequada, na intensidade que elas precisam, que elas merecem ser vividas, qualquer situação que acontecer no seu dia e na sua vida, que às vezes não tem nada a ver com aquilo ali, você explode de raiva, ou você tem uma crise de choro, ou você tem uma crise de riso, em momentos que não são proporcionais à intensidade daquela emoção. Porque o que acontece? As nossas emoções, quando elas vêm e elas vão vir, se aquela emoção já está acumulada dentro de você, quando ela vier, ela vai vir com força total. Então vamos supor que você tem uma raiva acumulada. Quando você sentir raiva, toda aquela raiva que ficou acumulada vai vir de uma vez só. E aí você vai sair cuspindo fogo no seu trabalho, com o seu chefe, com os seus amigos, com o seu parceiro, com seus filhos, de uma forma que não é proporcional ao que está acontecendo ali,
com pessoas que não têm nada a ver com o motivo real daquela raiva. Mas por quê? Porque no momento que você sentiu essa raiva, você não pôs ela para fora. No momento que você sentiu a tristeza porque alguém foi embora, porque alguém faleceu, ou porque você perdeu alguma coisa, se você não vive essa tristeza, essa dor, dali um tempo você vai começar a ter crises de choro por todo e qualquer motivo, em momentos que são desproporcionais à intensidade dessa emoção. A mesma coisa para alegria, a mesma coisa para euforia, a mesma coisa para frustração, para qualquer emoção. E você não precisa acreditar em mim. Observa em você, observa na sua vida. Se esse deslocamento das emoções não interfere. E o problema não é a emoção. O problema é o acúmulo dessa emoção dentro de você. O problema é você não se permitir viver as suas emoções na intensidade que elas merecem ser vividas. Esse é o problema. O problema nunca foi a sua emoção. Porque pensa só, se a emoção faz parte disso aqui, não faz sentido elas serem ruins, de todo ruins. Elas têm uma função. Porque tudo aqui nesse mundo tem uma função, tem uma utilidade. E não é diferente para as nossas emoções. Elas têm uma função, elas têm uma utilidade. E a gente precisa colocar elas no lugar para a gente conseguir dar para elas a utilidade delas, que é dar cor para nossa vida. Porque olha só que legal, quando uma pessoa te contar uma coisa, uma conquista, ou você mesma realizar uma conquista, você vai ficar feliz, você vai ficar eufórica, você vai ficar alegre, você vai ficar contente e você vai se permitir viver isso. Ao contrário de que você, se você tem uma frustração acumulada dentro de você e uma pessoa que muitas vezes você gosta, vai vir te contar algo de bom, você não vai conseguir comemorar com essa pessoa. Você vai ficar frustrada, você vai sentir inveja. Por quê? Porque tem um sentimento acumulado dentro de você, tem uma emoção acumulada que está fora do lugar. E aí a emoção se torna um problema. Percebe? Então existe um trabalho que a gente precisa fazer de desentupimento mesmo desse canal, de colocar as coisas no lugar, de organizar o nosso mundo interior para a gente conseguir viver aqui fora, porque senão você não consegue mais trabalhar, porque você tem crise de raiva, porque você tem crise de choro, porque você tem crise de sei lá mais o que, crise existencial. Por quê? Porque você não está vivendo as suas emoções como elas precisam ser vividas e no momento em que elas precisam ser vividas. E aí vira uma lambança, sabe? Água quando está acumulando no chão ou quando tem uma infiltração na casa, vira uma lambança. E não porque a água é um problema, mas porque ela está fora do lugar dela. Porque tem alguma coisa ali que está errada e que precisa de um conserto, que precisa de um reparo. É a mesma coisa para o nosso interior. E esse trabalho para a gente desentupir esse rio, colocar as coisas no lugar, ele é um trabalho contínuo, constante. A gente não faz uma vez. A gente, de tempos em tempos, precisa ver se as coisas estão no lugar. E se eu estou vendo que não estão, é minha responsabilidade me movimentar para colocar isso no lugar. E se o que eu falei até aqui está ressoando com seu coração, então eu convido você a vir conhecer o Círculo das Lobas. Esse é um trabalho feito em grupo com mulheres, aonde a gente passa por iniciações, por rituais, a gente tem conteúdos exclusivos e babados semanais com astrologia e com o tarô exclusivamente para o nosso grupo, para que a gente possa realizar todo esse processo, esse trabalho interno juntas, porque juntas nós somos mais fortes. Então esse é o propósito do Círculo das Lobas. Se você está sentindo o chamado, então você vem comigo, você vai clicar no link aqui da descrição e você vai se inscrever no Círculo, que as inscrições estão abertas. Loba maravilhosa, é isso, desejo a você um ótimo dia e bora colocar o nosso brilho no mundo com alegria, com harmonia e encontrando cada vez mais a paz no nosso coração. Até o próximo áudio.